Às 21h47 do dia 24 de janeiro de 2009, Marta del Castillo envia uma mensagem para sua mãe. Já volto. Ela tinha 17 anos. 15 anos depois, o corpo dela ainda não foi encontrado. Marta del Castillo Casanueva nasceu em Sevilha em 1991. Era estudante do segundo ano do ensino médio. Seus pais, Antônio del Castillo e Eva Casanueva, a descrevem como uma adolescente alegre e responsável. Na tarde de 24 de janeiro de 2009, Marta sai de casa para encontrar Miguel Carcânio Salis, de 20 anos. Os dois tinham se relacionado brevemente meses antes. Ela havia terminado o namoro. Por volta das 21 horas, Marta chega ao apartamento de Miguel, na rua Leão 13. Samuel Benítez Pérez, amigo de Miguel, também estava presente. Às 21h47, ela envia a última mensagem aos pais. Meia-noite chega e Marta não retorna. Antônio del Castillo tenta ligar para a filha. O telefone toca, sem resposta. Ele liga de novo, sem resposta. Na madrugada do dia 25, Antônio e Eva percorrem as ruas do bairro à procura de Marta. Visitam casas de amigos. Ninguém a viu. O último sinal do celular dela havia sido registrado próximo ao apartamento de Miguel Carcânio. Às 7 horas da manhã de 25 de janeiro, Antônio del Castillo registra o desaparecimento da filha na Delegacia de Polícia Nacional de Sevilha. A comunicação oficial dá início a uma investigação que vai durar anos. Miguel Carcânio foi condenado em 2011 por matar Marta del Castillo. Ele disse onde jogou o corpo. As buscas nada encontraram. Ele mudou a versão 4 vezes. Então, uma pergunta permanece sem resposta. Onde está Marta? Na tarde de 26 de janeiro de 2009, a Polícia Nacional de Sevilha convoca Miguel Carcânio para um interrogatório formal. Ele tem 20 anos e é o último a ter visto Marta com vida. No início, Miguel nega qualquer envolvimento no desaparecimento. Miguel diz aos investigadores que Marta saiu do seu apartamento por volta das 22 horas. Afirma que ela foi embora sozinha e que não sabe para onde foi. Os investigadores detectam inconsistências nas suas declarações desde o primeiro momento. Os investigadores cruzam os registros de chamadas telefônicas e mensagens de texto de Marta e de Miguel. O celular de Marta não emite nenhum sinal após as 22 horas do dia 24. O aparelho nunca mais é localizado. Em 27 de janeiro de 2009, após horas de pressão policial, Miguel Carcânio muda sua versão. Ele confessa que Marta morreu dentro do seu apartamento na rua Leão 13. Segundo ele, a morte ocorreu durante uma discussão que saiu do controle. A confissão de Miguel provoca uma reação imediata. A polícia prende Samuel Benítez Pérez, de 19 anos, amigo de Miguel e vizinho do apartamento. Samuel é identificado como cúmplice no ocultamento do corpo de Marta. Poucas horas depois, Francisco Xavier Delgado, de 40 anos, padrasto de Samuel, também é detido. A polícia suspeita que ele participou do transporte do corpo. Delgado e Samuel são levados separadamente para interrogatório. Miguel fornece a primeira localização do corpo. Afirma que o corpo de Marta foi jogado no rio Guadalquivir, em Sevilha. A polícia aciona equipes de mergulhadores especializados e embarcações da Guarda Civil. As buscas no Guadalquivir duram vários dias. Mergulhadores percorrem trechos específicos indicados por Miguel. Sonares e câmeras subaquáticas são utilizados. Nenhum vestígio do corpo de Marta é encontrado. Antônio del Castillo acompanha as buscas a partir da margem do rio. Em entrevistas à imprensa, ele pede informações à população. A família permanece em estado de espera permanente durante toda a operação. Com as buscas no rio sem resultado, os investigadores pressionam Miguel por uma nova versão. Em fevereiro de 2009, ele muda sua declaração pela segunda vez. Agora afirma que o corpo foi transportado até o aterro sanitário de Camas, município vizinho a Sevilha. O aterro sanitário de Camas recebe resíduos de toda a região metropolitana de Sevilha. São centenas de toneladas de lixo compactado. A juíza Maria Ângeles Eguren autoriza buscas no local. Mais de 100 policiais e técnicos forenses participam das buscas no aterro de Camas. A operação dura semanas. O corpo de Marta del Castillo não é localizado.
As versões de Miguel Carcânio continuam mudando. As buscas no aterro de Camas duram 10 dias. Máquinas pesadas revolvem toneladas de lixo. Nenhum vestígio de Marta é encontrado. Em fevereiro de 2009, Miguel Carcânio apresenta uma terceira versão. Desta vez, indica que o corpo foi transportado para uma propriedade rural na região de Huelva. A Polícia Nacional desloca equipes para a província de Huelva. Cães farejadores e técnicos forenses percorrem a propriedade indicada por Miguel. A busca não produz resultados. A terceira versão fracassa como as duas anteriores. A juíza Maria Ângeles Eguren determina a continuidade da investigação. A indignação pública começa a crescer. Investigadores identificam Maria Garcia Mendaro como pessoa de interesse. Ela tinha 17 anos e era ex-namorada de Miguel. Estava presente no apartamento da rua Leão 13 na noite do crime. Maria Garcia é convocada para depor. Ela nega a participação direta. Os investigadores examinam se ela ajudou a ocultar provas ou a cobertar Miguel após o crime. Miguel acusa Samuel de ter participado diretamente da morte de Marta. Samuel nega e responsabiliza Miguel. Francisco Javier Delgado contradiz os dois. As versões não coincidem em nenhum ponto central. As acusações cruzadas entre os suspeitos comprometem a linha de investigação. O comissário Redondo declara à imprensa que o caso é o mais complexo que sua equipe já enfrentou. Antônio del Castillo toma uma decisão. Em fevereiro de 2009, ele convoca a imprensa e lança uma campanha pública para pressionar pela localização do corpo da filha. Eva Casanueva aparece ao lado do marido nas entrevistas. Os dois pedem que qualquer pessoa com informação sobre o corpo de Marta se apresente às autoridades. O apelo é transmitido pelos principais canais nacionais espanhóis. O caso Marta del Castillo ocupa as primeiras páginas dos jornais espanhóis por semanas consecutivas. Manifestações espontâneas ocorrem em Sevilha, Madrid e Barcelona. Mais de 200.000 pessoas assinam um abaixo-assinado exigindo respostas. Em março de 2009, o corpo de Marta ainda não foi localizado. 3 suspeitos estão presos. 3 versões foram apresentadas. Nenhuma levou a ela. A investigação está em crise. Em setembro de 2011, o julgamento de Miguel Carcânio começa no Tribunal Provincial de Sevilha. É o primeiro grande julgamento por homicídio na Espanha sem o corpo da vítima. A acusação não tem cadáver, não tem arma, não tem local do crime confirmado. Tem confissões contraditórias, registros telefônicos e testemunhos inconsistentes. A juíza Maria Ângeles Eguren conduz o processo com rigor. Miguel Carcânio é condenado a 21 anos e 3 meses de prisão por homicídio doloso e ocultação de cadáver. Samuel Benítez e Francisco Xavier Delgado são absolvidos das acusações mais graves. A absolvição de Samuel e Delgado divide a opinião pública espanhola. Para a família del Castillo, a sentença é parcial. A localização do corpo continua desconhecida. Nos anos seguintes, Miguel Carcânio apresenta novas versões dos fatos dentro da prisão. Em 2013, diz que o corpo foi enterrado em uma horta. Em 2016, oferece uma localização diferente. Nenhuma busca encontra Amada. Cada nova versão de Miguel força a família a reviver o desaparecimento. Antônio del Castillo declara publicamente que Miguel usa as novas declarações para obter benefícios penitenciários. Os investigadores concordam com a avaliação. Antônio e Évandro Castilho fundam a Associação Marta del Castillo. O objetivo é reformar o Código Penal espanhol para agravar as penas de quem oculta o paradeiro de vítimas de homicídio. Em 2015, o Parlamento espanhol aprova a chamada Lei Marta del Castillo. A lei aumenta as penas para réus condenados por homicídio que se recusam a revelar onde está o corpo da vítima. É uma mudança direta no ordenamento jurídico espanhol. Marta del Castillo teria hoje mais de 30 anos. Seus pais envelheceram buscando um corpo que nunca encontraram. Um túmulo que nunca puderam visitar.
Miguel Carcânio permanece o único que sabe a verdade. E a cada nova versão que oferece das grades da prisão, reabre uma ferida que a Espanha nunca conseguiu cicatrizar. Onde está Marta? Se este caso te impactou, deixe seu comentário abaixo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Cada visualização ajuda a manter viva a memória de histórias como a de Marta. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos documentários.